A alegria nas coisas espirituais. Bom dia, irmão, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Esse é o nosso tema do devocional de hoje. Temos alegria nas coisas de Deus e analisarmos tudo da forma espiritual como Ele almeja. Iremos estudar João no capítulo 4, dos versículos 32 ao 38. Antes de os ler, convido você a estar conosco no canal, curtir, comentar e enviar este link a mais pessoas. Vamos juntos então estudar a palavra de Deus? Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Disse-lhe Jesus: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Thomas Croskery disse em seus comentários que os discípulos, quase tão obtusos, ou seja, ignorantes, quanto Nicodemos ou a samaritana, ou como os judeus geralmente eram ao penetrar no significado oculto das palavras do Senhor, pois lhes faltava um conhecimento com o Mestre, ou seja, um relacionamento mais próximo ao Senhor Jesus, como o Pai tem com seus filhos, em que aos poucos eles, os discípulos, foram crescendo na graça do Senhor, e no dia do Pentecostes eles entenderam a real missão deles. Contudo, Jesus adotou ao longo do seu ministério e em muitas de suas expressões ele usa as parábolas. Eles então não se atreveram a interrogá-lo mais. Contudo, disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Seus discípulos não subiram para o espiritual. Ainda não estavam prontos ao invisível de Jesus naquele momento. Eles não foram além das necessidades prementes da carne, que exige solução rápida, imediatismo. Não conseguiram visualizar nada mais além do que os olhos veem, do que os ouvidos ouvem. Precisavam ter a sensibilidade em ver o espiritual, o oculto, o escondido. Jesus amava forçar eles a pensarem, a refletirem. Por isso falava em parábolas. E esse método parabólico, tanto simbólico e metafórico, que Jesus adotou, esse foi ao longo de seu ministério. Esse é o nosso erro na maioria das circunstâncias da vida. Não vamos além do que estamos vendo. Não queremos tirar o verdadeiro ensino que vem de Deus em certas palavras de Jesus, da pregação ou até coisas cotidianas da vida. Deus é mistério, irmãos. Ele tenta falar conosco em cada momento de nossas vidas. Jesus disse que precisamos ser simples como a pomba, sem maldade, sem moralidade, sem deturpação da vida, mas também agirmos prudentemente, feito a serpente, ter cautela, olhar, parece não ver, mas estar atento, sentir ao redor as coisas. Nós precisamos ver mais além do que estamos olhando, irmãos. Os discípulos precisam perguntar a Jesus, mas eles tinham receio da resposta do Senhor. Eles com certeza olhavam um para o outro e tentando entender, queriam ali um corajoso a perguntar a Jesus, mas não tinham um sequer. Vemos nos textos que Jesus conquistou ali a samaritana e através dela ganharia mais almas e estabeleceu alicerces da obra em Samaria. As palavras do Senhor encheu toda a alma dela e a elevou acima do sentimento de fome natural. Na vida cotidiana tem isso também. Precisamos ver o oculto que Jesus nos quer mostrar,
As coisas de Deus é perfeita, irmãos. Nada foge do seu comando e controle. Por isso, quando buscamos ver o oculto, outros até nos chamarão de estranhos e diferentes, pois eles não conseguem ver o que você vê. Hoje, o inimigo parece mais claro e transparente do que faz no dia a dia. Vemos o espiritual por detrás de suas armações para destruir a humanidade. Hoje o inimigo fabrica as doenças e quer vender a cura. Hoje o inimigo dá privilégios aos maus e retira os direitos dos bons. Hoje o inimigo te obriga a votar, mas parece que ele já tem um resultado nas mãos. Hoje o inimigo prende e leva a julgamento um cidadão que usa a Bíblia e ora para um Brasil melhor e solta um traficante e bandido que a polícia prendeu em flagrante. Isso tudo foi falta de abrir os olhos espirituais e deixarmos chegar a esse ponto. Deus nos deu a terra para cuidarmos dela, irmãos. As pessoas ficaram preguiçosas em pensar. Eles não entendem o oculto da política. Lançaram em suas mentes que religião e política não se misturam. Era proibido falar junto com os irmãos assuntos do cuidar com a sociedade. E hoje o mundo está assim por falta de ver o oculto. Nas palavras de Jesus vemos palavras de alegria também. Alegria de ter essa colheita para reunir. Alegria de colher frutos para a vida eterna. David Brown diz, assim como não pode haver colheita sem semeadura prévia, assim também os servos de Cristo, a quem é atribuída a tarefa prazerosa de meramente colher a colheita espiritual, não há trabalho a fazer e não há alegria a provar, que não tenha sido preparado para a sua mão pelo trabalho. Esse trabalho penoso e muitas vezes ingrato de seus antecessores no campo. A alegria, portanto, da grande festa da colheita será a alegria comum de todos os que tomaram parte na obra, desde a primeira operação até a última. Aleluia. Jameson diz que Cristo representa a si mesmo como lavrador, antes o Senhor dos operários, que tem a direção tanto da semeadura como da colheita, que comissiona todos os agentes, tanto os do Antigo Testamento como os do Novo Testamento. Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, Jesus deseja de nós estarmos alegres com o trabalho dele e para ele, pois tanto o semeador como o ceifeiro estarão alegres para sempre. O homem carnal não vê a alegria dos frutos para a vida eterna. Ele vê apenas alegria nas coisas terrenas. Já o homem espiritual tem alegria nas coisas espirituais, vê o oculto. Não é preguiçoso em buscar. Não é medroso ao enfrentar o inimigo carnal. O homem é responsável em cuidar de sua família e também da sociedade. A mulher, por exemplo, ela é responsável em edificar o lar. E é uma mulher que busca orar, ajuda seu esposo e filhos. Ninguém consegue edificar o lar, exceto a mulher sábia. Não é o esposo que irá edificar o lar, não são os filhos que irão edificar o lar. Essa é a missão da mulher. Entende o espiritual, irmãos? Por isso, vamos cuidar das coisas espirituais e ter alegria em fazer a obra daquele que nos chamou. E assim, entesouramos comida para a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus Pai Santo, Eterno, louvado seja o Teu nome, Deus. Pai, chegamos à Tua presença em nome de Jesus nesse momento, Pai. Louva o Senhor por cada privilégio e momento que o Senhor nos concede e estudarmos a Tua palavra. Pai, nos ajuda, Deus, a entendermos as coisas espirituais, o Teu oculto. Deus, coloca o Espírito Santo sobre nós, para que podemos entender as Tuas coisas, a começar a orar, ó Deus, que o Senhor nos ajude através do Espírito Santo nos ensinando. Pai, obrigado por cada ensinamento que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo. E hoje que possamos, ó Deus, ser educados pelo Espírito Santo. Agimos, ó Deus, sempre da maneira correta em tudo. Pai, quero deixar meus irmãos, minhas irmãs e os ouvintes em
eles buscam entender o espiritual. Às vezes a sociedade está aí armando coisas, o maligno não para. Por isso que precisamos ser prudentes como a serpente, sempre andando simples, mas atento a tudo que está acontecendo, porque o inimigo não brinca. Ele quer fazer o mal e levar quantos puderem com ele. Então, Pai, ajuda, Deus, a todos nós a nos mantermos na Tua presença, Pai. O cuidado, Deus, que precisamos ter em tudo, e entendermos e observarmos e ficarmos atentos a todas as armadilhas do inimigo. Pai, muito obrigado por esse momento de oração. Fica com cada irmão, irmã e ouvinte nas Tuas mãos. Nos abençoa neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.